ocupada. Já assisti uma palestra sua e gostei muito, por isso que tomei a liberdade de te convidar para palestrar aqui também na BIB. Acrescentou muito para mim, tenho certeza que vai acrescentar muito para todos que estão ouvindo, sejam donos de imobiliária, seja colaborador que está assistindo, porque todos são afetados, né? E é isso. Currículo depois você passa, né? Você mesmo se apresenta. Agradecer aos que estão participando aqui. Se você não é associado, procure a Bibi e a Letícia, que está aí, nossa secretária, para saber as vantagens de ser associado. São muitas vantagens, né? Eu costumo dizer que eu cresci muito como profissional na minha carreira, graças a ter me associado à Bibi. Para você que está assistindo no YouTube, não perca a oportunidade de se associar e curta bastante o conteúdo, tá bom? Curta o conteúdo, mas curta a página, siga a gente também nas redes sociais, principalmente no YouTube. Liana, é com você, tá? Muito obrigado novamente. Maravilha! Eu que agradeço a oportunidade, Edson, Letícia, por, terem me recepcionado tão bem na Bibi Rio e também obrigado por todo mundo que está aqui assistindo ou vai assistir depois. Eu vou ir compartilhando a tela enquanto eu faço a introdução aqui do conteúdo. E aí eu queria que vocês me confirmassem se já está aparecendo para vocês. Uhum. Maravilha. Bom, então hoje a gente vai falar aí sobre esse tema que é da rotina ao risco, entender melhor qual que é a relação entre a nossa performance, a nossa saúde mental e também a NR01, que é a nova normativa do trabalho que vem com esse tema de segurança, saúde, nas imobiliárias e no trabalho como um geral. Nunca se falou tanto em saúde mental e ainda esse tema desperta muitas dúvidas, tem muitos paradigmas em torno dele. Então hoje a gente vai tentar trazer aqui de uma forma bem objetiva quais são os principais desafios, mas também como que a gente pode tomar ações preventivas na nossa vida e também das nossas empresas, do nosso dia a dia de trabalho. Então, vou falar sobre isso. Antes, vou me apresentar aqui para vocês me conhecerem, saberem quem que é a Liana que vai passar esse conteúdo para vocês. Então, eu sou fundadora e diretora de vendas no Guia da Alma, que é uma plataforma de saúde mental para empresas especializada no setor imobiliário. A gente já está há 9 anos no mercado e já ganhou diversos prêmios, como esses que vocês podem ver aqui na tela. Então, vencedor do Impacto Social do ano. Nesse ano, a gente também foi indicado aí no 100 Startups to Watch, que é a lista da Época Negócios ali, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, das 100 empresas mais promissoras do ano. Então, é um grande orgulho para nós e também uma grande felicidade poder levar a saúde mental para mais pessoas, para mais empresas. E eu justamente fundei essa plataforma porque eu, na minha vida pessoal, tinha alguns desafios profissionais, pessoais, e eu queria me desenvolver, eu queria entender melhor como que eu podia me fortalecer. E foi isso que me inspirou a estar levando o Guia da Alma e a saúde mental para mais pessoas e empresas. Talvez no momento onde ainda não se falava tanto nisso, mas hoje a gente chega em 2025, tem mudanças na normativa, tem mudanças acontecendo em todos os lugares, então é importante a gente olhar para esse tema, que é o que a gente vai fazer aqui na palestra hoje. No início, o Edson comentou sobre eu ser de Floripa, o Guia da Alma nasceu em Floripa em 2016, mas hoje fazem 3 anos que eu e meu sócio, a gente participa de vários ecossistemas do Brasil, então a gente basicamente está nômade, passando pelos ecossistemas de Curitiba, São Paulo, Rio também, que é onde estão nossos clientes em todo o Brasil. Hoje, aqui na palestra, a gente vai falar sobre esse tema da rotina ao risco e eu vou primeiro introduzir o tema falando dos desafios da rotina da imobiliária, os riscos e verdades difíceis que às vezes a gente passa na nossa rotina e também depois a gente vai, claro, para um conteúdo mais prático. Eu gosto de trazer aqui dicas que vocês já podem aplicar no dia a dia de vocês. Para que vocês possam, além de ter acesso a um conteúdo diferenciado aqui, vocês também já consigam aplicar ali na rotina melhorias. Então, vou deixar esse combinado aqui. Se vocês quiserem abrir um lugar para anotar, ou quem preferir também um papel e uma caneta, eu vou trazer várias dicas legais aqui ao longo da palestra e também depois é interessante vocês aproveitarem.
E também eu deixo sempre alguns combinados aqui antes da gente começar a palestra, que é foco em aproveitar o conteúdo ao máximo, porque a gente é, tá aqui conectado online hoje, então provavelmente vocês também estão com o WhatsApp ali do lado, tem várias abas abertas, mas como vocês organizaram aqui para estar junto assistindo esse conteúdo, quanto mais vocês aproveitarem, estiverem aqui conectados comigo, sem deixar ali notificações acontecendo, mas vocês vão aproveitar e poder absorver o conteúdo também. Eu também vou contar com a interação de vocês, então vocês podem reagir, né? Tem reações aqui no Zoom, vocês podem também fazer perguntas no chat, e inclusive eu ia perguntar eu ia perguntar para vocês e pedir para que vocês falem um pouquinho qual é a imobiliária, qual que é o cargo de vocês também para eu conhecer quem está aqui hoje ao vivo comigo, porque daí eu posso até direcionar também o conteúdo, direcionar mais as perguntas de vocês aqui ao longo da palestra. Então, se possível, quem puder deixar aqui no chat o nome da sua imobiliária, seu nome para eu conhecer, vou adorar saber quem está aqui comigo também hoje. E um último pedido que eu faço é sempre que a gente tenha um ambiente seguro e respeitoso, afinal, quando a gente vai falar sobre saúde mental, sobre bem-estar, ainda existem aí vários estigmas, várias dúvidas, então é importante que a gente se sinta à vontade para estar falando sobre esse tema e também respeite, né, tenha empatia ali sobre as perguntas, sobre comentários ou até mesmo conteúdos que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje. Combinado, pessoal? Sim, Ó, claro. maravilha, Combinado. perfeito. Obrigada. Estamos juntos aí e espero que vocês aproveitem o conteúdo. Vou começar aqui, então, falando um pouquinho sobre a rotina da imobiliária. Eu sempre falo que as imobiliárias elas ajudam a realizar sonhos. Afinal, vocês vão estar ajudando uma pessoa a comprar o primeiro imóvel ou a estar alugando o primeiro imóvel. Eu tenho uma memória muito nítida, assim, de todas as vezes que eu me mudei com a minha família para uma nova cidade, que eu me mudei de cidade para estar fazendo faculdade, ou da primeira vez que eu também mudei para um imóvel para dividir pela primeira vez uma casa com o meu marido. Então, tudo isso foram momentos muito marcantes da minha vida que foram imobiliárias que me ajudaram a estar realizando esse sonho. Mas a gente sabe que no dia a dia, para ajudar os nossos clientes a realizar esses sonhos e também realizar os nossos sonhos como corretores, como donos de imobiliárias, a gente também tem que lidar com muitos desafios. Então, a gente sabe que ali no dia a dia pode ter aquele imóvel que, para quem trabalha com locação, que talvez foi devolvido de uma forma diferente, uma reforma não comunicada e depois vai dar aquela dor de cabeça ali entre proprietário e inquilino. Inclusive, gerir esses conflitos entre proprietário e inquilino é um grande desafio nas imobiliárias hoje. A negociação difícil com o cliente, para quem faz vendas, às vezes tem uma meta ali que é desafiadora e tem que fazer negociações, tem que estar ali. Muito online para conseguir realizar essas vendas e negócios. Ou ainda eu trago aqui como brincadeira, o pessoal fala que dias de chuva acaba sendo um grande desafio, é goteira, é infiltração, é vários serviços ali sendo requisitados na imobiliária. Então trouxe aqui uma ilustração do que geralmente vocês passam ali no dia a dia e quem quiser inclusive complementar aqui no chat para eu saber quais os principais dores, desafios de vocês ali no dia a dia, vai ser muito bem-vindo. E no final, tudo isso, a gente está falando sobre imóveis, a gente está falando sobre a parte material, mas a gente também está falando sobre pessoas. A gente está falando sobre desafios emocionais, desafios de comunicação. Então é muito importante que a gente entenda como que a gente gerencia tudo isso. Porque eu sempre falo que a gestão imobiliária ela é uma montanha-russa emocional. Durante o nosso dia, a gente vai passar por vários desafios, por várias coisas que talvez não estavam previstas aí no nosso planejamento, na nossa agenda, e como que a gente lida com tudo isso. É importante que quando eu venho aqui falar sobre saúde mental, saúde emocional, a gente esteja na mesma página, que eu não vou passar aquela mensagem que a gente precisa estar calmo o tempo inteiro, porque eu sei que isso é utópico no dia a dia de uma imobiliária. Na verdade, a ansiedade, o estresse, eles fazem parte do nosso mecanismo natural de defesa do corpo para se preparar para situações, né, que exigem nossa atenção, se preparar e se antecipar de perigos, por exemplo, mas
O desafio é quando a gente está ansioso e estressado o tempo inteiro. E aí, aqui para completar a explicação da montanha-russa emocional, eu gosto de sempre trazer um gráfico. Eu sei que o Edson já viu ali na minha outra palestra, mas para quem está vendo aqui pela primeira vez, esse é um gráfico que ajuda a entender a curva de estresse. Então, vamos pegar, para entender melhor esse gráfico, um dia normal nosso de trabalho. Digamos que a gente vai acordar e a gente vai estar ali com talvez um nível de estresse insuficiente. São aquelas primeiras horas da manhã, onde a gente vai preparar o nosso café, a gente está acordando, está se vestindo para se preparar para um novo dia. Então a gente não vai estar com o nível de estresse ali alto. Porém, quando a gente começa a se preparar para sair de casa, pega o carro, a gente começa a pensar nos clientes que a gente vai atender, na nossa agenda, a gente pode ter o que a gente chama ali de estresse adequado. Então, a gente vai ter um estresse que vai nos possibilitar se preparar para um dia de uma forma melhor, para ter uma boa performance. Então, no nosso mecanismo de defesa natural do corpo, a gente desenvolveu esses mecanismos de estresse, de ansiedade, para que a gente pudesse se preparar e se defender de situações. Por exemplo, se a gente for pensar lá no tempo das cavernas, a gente precisava ficar atento se vinha algum predador, a se preparar para situações que geravam perigo. Então, a ansiedade e o estresse, eles nos preparam para que a gente não passe por essas situações. Mas o problema é que a gente manteve esse sistema de defesa, esse mecanismo, e os nossos tempos, eles mudaram muito. Então, a todo momento, muitas vezes, a gente se depara com situações que nos geram estresse e ansiedade. Então, voltando aqui para o gráfico, pensando no dia, às vezes a gente está indo para o trabalho, se preparando ali para a imobiliária, mas a gente sabe que o dia a dia no Rio de Janeiro, ele é um tanto desafiador. Então, muitas vezes, até mesmo no trânsito, a gente já começa a produzir um estresse demasiado, que ele vai chamar aqui no gráfico. E quando a gente chega na imobiliária, pode ser que tenha ali uma situação com um inquilino que a gente não previa, pode ser que tenha uma situação com um imóvel que deu problema, e tudo isso começa a gerar o estresse ainda mais demasiado e um nível de exaustão. Se a gente não consegue gerenciar isso de uma boa forma ao longo do dia, a gente vai começar a se sentir exausto. E a longo prazo, se a gente também deixar que o dia ele ocorra dessa forma não gerenciada emocionalmente, a gente pode chegar no final do dia sentindo ansiedade, sentindo frustração, que a gente não deu conta de tudo aquilo que a gente tinha se organizado. E isso, às vezes pode acontecer, mas se a gente não gerenciar a longo prazo, quando isso começa a se tornar recorrente na nossa vida, é onde está o grande perigo de situações como burnout, que vai ser a síndrome ali do esgotamento profissional gerada pelo não gerenciamento correto das nossas emoções, do nosso estresse. E a gente sabe que no dia a dia de imobiliária isso é muito, exige muito cuidado. Tem até uma pesquisa aqui que mostra que 61% dos profissionais do mercado imobiliário, eles têm um alto nível de estresse. E quando a gente fala de situações como o burnout, que se tornou uma doença do mercado de trabalho, né, foi considerada a partir de 2020 uma doença ocupacional, nós temos que ter vários cuidados. Eu até trouxe aqui os 12 estágios de esgotamento profissional. Por quê? Não é simplesmente quando a gente tem aquele esgotamento final, uma explosão, mas questões como burnout, até mesmo ansiedade, estresse, elas vão mostrando sinais do nosso dia a dia que, se a gente tiver conhecimento, a gente pode gerenciar. Então, trazendo aqui rapidamente, por exemplo, os 12 estágios de esgotamento profissional, que é uma síndrome do trabalho. Por exemplo, quem desenvolve essa síndrome vai começar a ter esses estágios, como um exemplo, necessidade constante de aprovação, então uma pessoa que está sempre insegura, incapacidade de se desligar do trabalho, então, por exemplo, a gente fecha o dia de trabalho, mas muitas vezes a gente está sempre online, a gente vai dormir pensando em situações, muitas vezes sonha com o trabalho e acorda pensando, então, a longo prazo, isso também vai gerar consequências. Uma pessoa que começa a entrar no estado de burnout, ela também começa a negligenciar
necessidades pessoais. Então, ela também começa a fugir de conflitos. Algumas pessoas começam a falar ali sobre questões e ela sempre quer fugir desses conflitos. Começa até mesmo a revisar os seus valores pessoais, então, coisas que eram muito importantes, ela começa a deixar de lado e negar também que ela está com problemas. Ela, muitas vezes, uma pessoa que está passando por uma situação de burnout, ansiedade, ela não consegue enxergar que ela está no meio de uma situação. Então, também, com tudo isso, vai gerando distanciamento social. Então, uma pessoa que às vezes era super comunicativa, ela começa a ter uma mudança ali de comportamento, que também é o oitavo estágio aqui. Então, uma pessoa, ela começa realmente com todas essas questões acumuladas, revisão de valores, fuga de conflitos, por exemplo, ela realmente começa a ter mudanças visíveis no comportamento no trabalho, na vida pessoal também. Acontece até mesmo uma despersonalização, que é a perda de contato consigo, e com isso a pessoa começa a sentir um vazio muito grande internamente, pode gerar situações em conjunto como a depressão, e aí chega sim num estado final de esgotamento. Mas vocês vejam que até ela chegar ali, não é do dia para a noite que isso acontece, é um longo período com várias situações que vão mudando o comportamento, mudando o bem-estar ali dela para chegar num esgotamento final. E por que que eu trago isso? Cada vez mais a gente vai ver no nosso dia a dia situações de burnout, depressão, ansiedade, isso não é por acaso. Hoje estima-se que 30 milhões de profissionais brasileiros enfrentam alguma condição adversa de saúde mental. Então, a gente está falando de um terço das nossas equipes, e o Brasil vivendo a maior crise de saúde mental dos últimos 10 anos, com o maior número de afastamentos por ansiedade e por depressão. Isso, além de trazer prejuízos para as empresas, traz prejuízos também para as pessoas. Então, quando uma pessoa não está bem, ela também não vai estar tão motivada no trabalho, pode ter queda de performance. Então, às vezes, uma pessoa que sempre batia as metas, era muito motivada no trabalho, ela mudou ali de comportamento. Pode estar acontecendo alguma coisa com ela. Pode ser, às vezes, questões pessoais, mas que vão influenciar diretamente no trabalho. E agora a gente tem a NR01 que mudou. Então, a ANR, ela é uma normativa do trabalho que ela exige que as empresas garantam segurança, saúde no ambiente de trabalho. E agora, com essa nova atualização que ela teve, ela também vai exigir que a gente esteja atento aos riscos psicossociais, ou seja, os riscos de saúde mental. Então, basicamente, as empresas elas precisam mapear quais são os possíveis riscos e também fazer ações preventivas para que isso não se agrave, para que isso seja trabalhado antes mesmo de virar uma situação ali mais problemática, uma situação mais profunda. Pessoal, eu sei que essa primeira parte aqui do conteúdo ela é um pouquinho mais pesada, digamos assim, mas é para a gente ter também uma visão da dimensão do problema e entender como isso afeta no nosso dia a dia. Porque às vezes quando a gente fala sobre saúde mental, pode parecer algo subjetivo, algo um pouco distante, difícil de medir, mas aqui a gente realmente vê em dados que não é por acaso, que não é só mais um tema no nosso dia a dia, além de ser uma normativa é também uma situação super delicada que atinge aí milhões de pessoas hoje aqui no Brasil. E principalmente se vocês verem o gráfico, vocês vão observar que esse maior número de afastamentos por ansiedade e depressão, ele começou a aumentar principalmente depois da pandemia. Então, na pandemia nós fomos muito testados em relação a esse tema, passamos por situações de luto, situações desafiadoras. Então, essa pesquisa aqui, que é do Ministério do Trabalho, junto com o G1, ela fala que principalmente depois da pandemia, né, a gente tem vivido ainda muitas feridas. Além disso, a instabilidade socioeconômica do país, ela também afeta questões de saúde mental e segurança psicológica das pessoas. E ainda nós temos toda essas mudanças que vêm acontecendo, principalmente com a tecnologia, que nos deixa muitas vezes mais acelerados, que nos deixa mais hiperconectados. Então, isso também afeta diretamente a nossa saúde mental. E eu prometo que daqui a pouquinho eu vou trazer a parte prática, mas antes eu quero trazer um último ponto para que a gente consiga entender de fato ali como que talvez isso vem sendo impactante no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, alguns colegas, alguns colaboradores, eles podem estar pedindo ajuda, só que eles não estão usando as palavras. Então, aquele exemplo que eu dei, às vezes uma pessoa que tinha um ótimo desempenho, uma ótima performance, pode ter ocorrido alguma coisa com ela
pessoal ou mesmo também no trabalho. E ela vai mostrar uma mudança de comportamento, ou às vezes ela vai até mesmo falar frases ali que podem evidenciar que ela está pedindo uma ajuda. Só que se a gente não tiver, por exemplo, esse conhecimento que eu estou passando aqui hoje, muitas vezes a gente deixa isso passar batido, a gente não percebe. Então, é importante que a gente esteja atento a esses sinais de mudança de comportamento, de mudança de humor ali da nossa equipe e dos nossos colegas também. Porque às vezes um simples direcionamento, né, sobre buscar a ajuda correta, uma simples frase de apoio pode fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Eu também falo que não existe alta performance sustentável com esgotamento emocional. Então, por muito tempo, a gente pensava que quanto mais a gente trabalhasse duro, fosse workaholic, mais resultados a gente teria ali. No nosso trabalho. Isso sim, claro, vão ter momentos que a gente precisa dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, alcançar ali uma meta, né, fazer uma mudança ali no nosso trabalho, uma melhoria, isso sim exige da gente. Só que a gente também tem que intercalar, né, equilibrar os pratos para que a gente também tenha momentos de autocuidado. Porque a longo prazo, só vai ser sustentável a performance que também estiver aliada com a saúde mental. Então, por isso que eu gosto de sempre alinhar com vocês para a gente estar na mesma página, porque vão sim ter dias desafiadores no trabalho. E eles, inclusive, nos ajudam no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento emocional e profissional. Mas as pausas, elas também vão ser necessárias. E o terceiro é que o mundo vai estar cada vez mais acelerado. Cabe a nós fazer escolhas saudáveis. O que que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as pessoas vão estar conectadas. Então, eu escuto muito que hoje, por exemplo, os clientes estão mais exigentes. Eles querem resposta mais rápido, eles entram em contato em todos os canais possíveis, eles têm ali possibilidade de deixar reclamações públicas na internet. E, infelizmente, isso não vai mudar. O que a gente pode mudar? Nós mesmos. Como que a gente reage a essas situações? Porque se a gente se deixar levar por essa aceleração, se a gente não souber gerenciar bem o nosso dia a dia de trabalho, a gente sim vai ser cada vez mais impactado. Então, como que a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis no nosso dia a dia e das nossas equipes também? É isso que eu vou falar aqui hoje. Que trabalho sem saúde mental é combustível que vai queimar rápido. Então, talvez no primeiro momento a gente consiga gerar muito resultado, mas a longo prazo isso não vai ser sustentável. E aqui eu vou trazer, então, três dicas para que a gente possa ter uma alta performance e sustentável dentro das nossas imobiliárias. E aí, pessoal? Agora sim vai começar um conteúdo mais leve, um conteúdo mais prático, então podem respirar fundo, tá? Como eu falei, sei que a primeira parte do conteúdo ela é um pouco mais desafiadora, um pouco mais pesadas, digamos assim, mas eu também não gosto de ficar só nessa parte. Por quê? As empresas que olharem para esse tema da saúde mental, criarem ambientes com bem-estar, elas também vão se destacar. Então, por mais que a gente tenha que olhar para a NR, que a gente tenha que olhar para esses problemas de saúde mental, eu gosto de trazer aqui a visão de que a gente também pode usar a saúde mental como uma alavanca para performance e para um ambiente de trabalho onde as pessoas estejam mais motivadas. Porque aqui a gente vai ter o ciclo virtuoso se a gente conseguir trabalhar isso. Então, quando a gente cria uma cultura saudável e segura, e aqui mais uma vez, quando a gente fala em saudável, a gente tem que sim associar o nosso trabalho a metas, a objetivos, para que todos caminhem lado a lado, mas a gente consegue também criar estratégias e práticas saudáveis e que gerem segurança psicológica dentro do trabalho. É isso que eu quero dizer aqui com uma cultura saudável e segura. E quando a gente consegue criar isso, a gente com certeza consegue ter também mais engajamento e motivação, afinal as pessoas vão se sentir mais à vontade de estar ali, e a gente vai consequentemente ter uma performance e produtividade mais saudável. Quando as pessoas performam, quando as pessoas têm mais produtividade, a gente também consequentemente consegue gerar mais reconhecimento e elas vão ter mais satisfação por estarem atingindo seus objetivos, atingindo os resultados ali que foram alinhados juntos com a empresa. Então, isso que eu chamo aí de ciclo virtuoso, se a gente conseguir utilizar essa cultura saudável, essa cultura de segurança psicológica dentro das nossas imobiliárias, a gente com certeza também vai ter ROI, vai ter retorno sobre esse investimento que a gente vai estar fazendo internamente.
inclusive para as nossas equipes, mas também para quem aqui é proprietário, dono de imobiliária, também com certeza vai sentir esse reflexo, no seu dia a dia. E aqui eu vou falar sobre a primeira dica, então. E pessoal, vão comentando no chat, vão trazendo aqui para mim o que que vocês estão achando, até mesmo deixando dúvidas. Eu vou deixar um espaço reservado ali no final para a gente estar conversando. Então vocês podem já ir escrevendo aqui no chat para eu ver o que que vocês estão achando do conteúdo, para saber que vocês estão aqui comigo e que para a gente consiga ter um conteúdo mais proveitoso. Afinal, vou entrar aqui nas dicas práticas para que vocês possam entender como que, às vezes, mudanças que podem parecer num primeiro momento simples, elas podem fazer total diferença no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Maravilha. Legal. A primeira dica é sobre gestão do tempo. Então, muitas vezes, quem aqui chegou no trabalho e aí fez um monte de coisas, é, atendeu as demandas da equipe, atendeu as demandas dos clientes, lidou com vários imprevistos, só que chegou no final do dia com a sensação de que não tinha feito o que era mais importante. Muitas vezes isso pode acontecer. Então, a primeira dica aqui é a gente estabelecer prioridades. Se a gente souber valorizar o nosso tempo com o que importa, a gente vai também gerar menos sobrecarga. E aqui, claro que muitas vezes todas as nossas demandas são importantes, mas se a gente souber estabelecer prioridades, por exemplo, se eu conseguir, dividir o que que é mais urgente no primeiro momento, o que que eu consigo agendar, o que que eu consigo talvez trabalhar na próxima reunião da equipe, eu vou conseguir valorizar meu tempo, focar no que mais importa e gerar menos sobrecarga. Se eu não tiver essa visualização, muitas vezes eu vou fazer primeiro o que me trouxeram que é mais urgente, ou então eu vou num primeiro momento também fazer aquilo que é uma demanda mais rápida e mais pontual, mas às vezes não era o que era mais importante para o meu dia. Então, se vocês conseguirem estabelecer essas prioridades, vai ser muito melhor. E também fazer uma coisa por vez. Por quê? A gente pode ser multitarefa, mas não existe multifoco. Então, vou dar um exemplo. A gente pode caminhar e, ao mesmo tempo, tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. A gente está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Mas se a gente está falando com uma pessoa e a gente está mexendo no celular, ou a gente não vai ouvir o que a pessoa falou, ou a gente não vai conseguir escrever direito ali ou prestar atenção no que está aparecendo ali na tela. Isso acontece muito, até na nossa vida pessoal. Às vezes você está falando com uma pessoa e a pessoa fala assim: uhum, tô te ouvindo. A pessoa vendo TV ou mexendo no celular. Com certeza ela não ouviu metade do que você falou. O mesmo acontece no trabalho. E se a gente ficar tentando ser multifoco, vou dar um exemplo. Tá ali no WhatsApp respondendo o cliente, ao mesmo tempo tá no computador e tá no meio de uma reunião de equipe. Alguma informação, ela não vai ser absorvida, porque o nosso cérebro, ele consegue focar numa coisa por vez. E aí, se a gente foca numa coisa e a gente muda o nosso foco, o tempo que o cérebro vai precisar para conseguir retornar naquela outra demanda, ele já vai levar alguns segundos e ele vai perder parte da informação. Então, se a gente conseguir fazer uma coisa por vez, vai ser muito mais proveitoso e também vai ter muita mais qualidade no nosso dia a dia. Eu vi que vocês escreveram algumas coisas aqui, falando, né, que faz sentido sim essa sensação de no dia a dia talvez fazer várias coisas, mas não ter dado conta do mais importante. E ainda a Kelly colocou aqui que o gestor precisa garantir que a equipe esteja injetada nesse foco, senão a coisa gargala. De qualquer forma. E isso é muito importante, realmente. Quando a gente está gerenciando equipes, a gente ter o alinhamento muito bem definido com eles, do que é prioridade, do que é objetivo e do que é meta diária, semanal ali, para que eles consigam também ter esse foco e saber o que é prioridade na rotina deles.
Aqui no time comercial, por exemplo, a gente tem esse estabelecimento de prioridades, que a gente vai sempre, por exemplo, começar o dia dando foco para os clientes que estão mais ali no fundo de funil, eles estão mais quentes. Depois a gente começa a responder as outras mensagens. A gente vai reservar um momento também do dia para organizar o nosso CRM, mas o primeiro foco, por exemplo, vai ser sempre o retorno ali dos clientes que estão mais quentes no nosso funil. E se a gente não souber, organizar isso, muitas vezes a gente vai responder qualquer mensagem, a gente vai começar ali por outra demanda que não era tão prioritária e vai deixar o cliente ali esperando, por exemplo. Então, não, se a gente conseguir definir isso com as nossas equipes, isso se torna muito mais bem objetivo e também produtivo. E aqui eu vou deixar uma, dica prática que é a matriz de Eisenhower. Não sei se algumas pessoas talvez já conheçam, eu sei que o Edson já conhece aqui essa matriz que a gente conversou. É uma matriz que vai te ajudar a definir prioridades. E também o que que é urgente você deve fazer agora, o que que é algo que você pode agendar, algo que você pode também delegar, e muitas vezes tem algumas coisas que, se a gente for ver bem ali no detalhe, a gente poderia também eliminar. Porque muitas vezes na nossa agenda, nós colocamos várias demandas, cria um backlog lá de tarefas que, se a gente for revisar depois de um tempo, é importante a gente se perguntar se ainda faz sentido, se ainda está alinhado com o nosso principal objetivo como empresa e também nosso objetivo ali profissional junto com a liderança. Então, essa matriz aqui, não vai dar tempo da gente falar sobre ela aqui, ela exige um exercício, mas esse site, que é o TikiTik, ele dá todas as orientações de como que vocês podem criar essa matriz para vocês como líderes, para vocês como equipe também. E você, inclusive, consegue fazer de forma automatizada ali dentro da ferramenta essa divisão das tarefas para te ajudar na priorização. E também outra dica aqui é que muitas vezes o que a gente colocaria para delegar, hoje a gente pode utilizar ferramentas para que a gente possa automatizar. Então, eu vejo muitas imobiliárias que têm utilizado recursos, por exemplo, de IA, automatizações via CRM, né, ferramenta de vendas. Então, tem várias coisas que é interessante que de tempos em tempos a gente revise e veja como que a gente pode criar mais performance, mais produtividade no nosso dia a dia. Vamos lá para a próxima dica, que pode parecer muito simples, mas a gente esquece de fazer no dia a dia, que são as pausas estratégicas. É, quando a gente simplesmente vai fazendo as coisas no automático no nosso dia a dia, se a gente parar para perceber, muitas vezes a gente está com uma respiração super acelerada. Então, eu até vou pedir para fazer o exercício agora. Como está a sua respiração nesse momento? Está calma ou está acelerada? Se a gente sempre respira de forma ansiosa, a gente está enviando uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente está numa possível situação de perigo. E aí a gente cria uma série de mecanismos e também de substâncias químicas aí no nosso corpo que vão deixar a gente em estado de alerta. Se a gente, de maneira estratégica e consciente, conseguir colocar pausas para a gente simplesmente respirar fundo, a gente envia uma mensagem para o nosso cérebro e para o corpo de que está tudo bem, a gente não está não está numa situação super perigosa, a gente pode respirar com calma e pensar de uma forma mais, focada, de uma forma mais assertiva. Então, como que isso pode ser utilizado no nosso dia a dia? Além da gente respirar de maneira consciente, afinal, a gente está respirando aí 24 horas por dia, que nos mantém vivos, é importante que a gente respire consciente e também que a gente saiba encaixar isso no nosso dia a dia. Então, antes de responder uma situação difícil, respira fundo. Sabe quando falam assim, olha, é, antes de responder, espera 10 segundos. Não é por acaso. Você vai conseguir dar um reset aí no seu cérebro, respirar com consciência para responder de uma forma mais assertiva. Isso daqui é super importante, principalmente, por exemplo, quando a gente está no momento ali de locação, de vendas de um imóvel, a gente passa uma mensagem para o nosso cliente. Se a gente estiver ansioso, a gente vai passar também essa mensagem. Se a gente estiver consciente, tranquilo, a gente vai passar mais segurança também para ele. Ou
para o pessoal que trabalha mais no administrativo, ali na parte de suporte, muitas vezes a gente se depara com situações super desafiadoras de clientes. E aí, se o cliente, por exemplo, chega com insatisfação, ele chega com raiva, e a gente simplesmente reage àquela situação da mesma forma, não vai ser profissional e também não vai gerar uma experiência, não vai ali se encaminhar da melhor forma àquela situação. Então, respira fundo. Muitas vezes as pessoas, elas simplesmente reagem. Mas se a gente só reagir às situações, a gente vai fazer o contrário do que diz a inteligência emocional, que é a gente entender o que a gente está sentindo e a gente saber gerenciar de uma forma mais assertiva isso. É um longo caminho, exige aí bastante treinamento para que a gente consiga entender isso da melhor forma, mas é claro que aqui a gente está hoje juntos, vendo um conteúdo diferente, então agora vocês já têm essa informação de que é possível a gente fazer um melhor gerenciamento. Se a gente simplesmente colocar ali, por exemplo, um tempinho para respirar fundo, ou às vezes, quando a gente tem uma visita, uma negociação que a gente precisa se preparar, reserva 10 minutinhos para que você possa revisar o conteúdo, para que você possa revisar a apresentação, as informações e até mesmo respirar fundo. Isso com certeza vai ajudar muito no dia a dia e também nas próprias situações, né, do nosso cotidiano que exigem esse preparo, que exigem a nossa paciência muitas vezes. É importante que a gente respire fundo, mande essa mensagem para o nosso corpo, para nossa mente, está tudo bem e que você vai conseguir lidar com a situação da melhor maneira possível. Isso com certeza vai fazer diferença. Inclusive, quem está aqui online com sua agenda aberta, eu vou dar o desafio ali de colocar um compromisso na agenda, simplesmente um lembrete para respirar fundo antes da sua próxima reunião, que talvez seja desafiador e seja causando um pouco de ansiedade, ou um minutinho ali para você respirar antes de entrar em contato com algum cliente, de alguma visita. Com certeza vocês vão ver a diferença que isso a longo prazo pode ir causando no dia a dia de vocês. Então, respirem fundo aí, façam o exercício agora mesmo e vamos para a nossa terceira e última dica aqui para que a gente possa finalizar o conteúdo dentro do tempo previsto. E a terceira dica são as ferramentas. Então, tudo isso que eu passei, gestão do tempo, essa pausa estratégica, saber reconhecer os nossos movimentos, os nossos comportamentos, tudo isso também exige autoconhecimento. Afinal, quando a gente conhece a gente, nós sabemos quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos a melhorar. Isso também é sinônimo de alta performance. Se a gente conhecer as nossas fortalezas, nossos pontos de melhoria, nós vamos saber onde que a gente pode seguir com segurança e onde a gente pode também se fortalecer. Para isso acontecer, a gente tem aqui como dicas práticas fazer um check-in emocional. Então, muitas vezes, vocês vão ver, tem dias que a gente acorda na melhor das energias, na melhor da alta performance, e a gente consegue ter um dia super produtivo, de bom humor. Mas tem dias que são mais desafiadores, pode ter acontecido algo no dia anterior, pode ter acontecido algo no nosso dia pessoal, isso vai impactar. Se a gente fizer esses check-ins emocionais, nós vamos saber como que a gente pode reagir melhor quando acontecem esses tipos de situações e como que a gente também pode se preparar emocionalmente para conseguir conduzir o nosso dia a dia com mais assertividade. A segunda dica é buscar e oferecer ajuda. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação emocional desafiadora, a gente se isola. E é uma reação natural para a gente pensar, para a gente conseguir digerir tudo aquilo que está acontecendo. Só que a longo prazo, esse isolamento ele pode não fazer bem. É importante que a gente saiba que sempre vai ter alguma ajuda disponível. Pode ser um colega de trabalho, pode ser a ajuda ali de um familiar. De um profissional de saúde, mas é importante a gente sempre pedir ajuda. E se a gente também verificar que algum colaborador, algum colega esteja passando por uma situação desafiadora, a gente lembrar ele que existe ajuda. Em Setembro Amarelo, nós temos um mês de valorização da vida, aí já faz uns 2 meses que passaram, mas é importante que a gente pratique essa mensagem o ano inteiro, de que sempre vai ter uma ajuda disponível, que a gente não vai estar só. Então, quando a gente se abre para fazer esses pedidos e também para oferecer, a gente pode estar mudando a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor que muitas vezes estão numa situação desafiadora e não conseguem ver um meio de sair daquilo. Então a gente pode fazer essa diferença. E quando a gente fala de suporte emocional, de ajuda, a gente pode muitas vezes fazer uma primeira
orientação de como buscar ajuda, nós podemos oferecer aí um ombro amigo, mas é importante que quando a gente fala de aspectos e questões de saúde mental, o apoio profissional ele se torna essencial. E quando a gente fala terapia, é terapia de verdade. Muitas vezes eu falo com as pessoas, elas falam: Ah, a minha terapia é o meu esporte, a minha terapia é estar com a minha família. Isso é muito bom. Traz ganhos para a saúde emocional, mas isso é terapêutico. É diferente de um terapeuta que vai ter estudado ali toda a sua vida, vai ter uma formação preparatória para conseguir te dar as ferramentas e os meios, a preparação e até mesmo uma escuta sem viés, para que você possa ter o apoio necessário e o apoio ali que vai fazer realmente a diferença e vai te acompanhar durante toda a trajetória, para que você possa sair ali de situações como ansiedade, como burnout, e também para que você possa se desenvolver, né, buscar melhorias, afinal a terapia também não é só para momentos desafiadores, é para todo mundo que quer melhorar alguma coisa na sua vida, sentir melhor, melhorar questões como comunicação, liderança, tudo isso tem um aspecto técnico, mas também vai ter o aspecto emocional, comportamental. Então, a gente pode utilizar ferramentas como a terapia para todas essas questões. E aí, é importante lembrar que a rotina muitas vezes ela pode esconder riscos, então a gente viu aqui questões como o burnout, as questões como a NR1, mas se a gente tiver acesso a esse tipo de conteúdo e fazer mudanças, isso também pode revelar grandes oportunidades do nosso dia a dia. Saúde mental é o pilar que sustenta a performance, então a gente entendeu aqui na apresentação também que quando a gente não está bem ou quando a nossa equipe não está bem, isso sim vai impactar diretamente na nossa motivação, no nosso foco, na nossa produtividade. Por outro lado, quando a gente tem ferramentas à mão e a gente está bem, a gente também vai ter muitos ganhos com desenvolvimento e também performance. E eu sei disso porque eu tenho cases aqui em mãos, né, de como empresas que vêm tendo apoio do Guia da Alma, por exemplo, elas veem essa mudança no dia a dia. Então, aqui a Araújo Locação, a corretora falando como as terapias ajudam ela a resolver problemas de forma mais leve e trabalhar com mais qualidade no dia a dia. Afinal, a gente sabe que os corretores lidam com diferentes histórias, desafios, e é importante a gente ter as ferramentas certas na mão para lidar com isso com mais assertividade. Ou até mesmo aqui o case da Bage Imóveis, onde o próprio diretor quase chegou numa situação ali de burnout, mas depois que a gente foi fazendo um trabalho juntos, ele, a equipe e também o RH, se sentindo aí orgulhosos com a parceria mais 2 anos juntos. Até tem essas falas aqui, elas estão num podcast sobre empreendedorismo e liderança e saúde mental no mercado imobiliário, que o pessoal da Bajo, da Melro e também o meu sócio aqui, o Rodrigo, gravaram. Então, quem quiser assistir, tem aqui o QR Code para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E também, quem quiser aqui se conectar comigo, conversar mais ou saber mais sobre o trabalho do Guia da Alma, estou deixando aqui o QR Code, estou deixando aqui os meus contatos e contem comigo. Vou deixar claro aqui aberto um tempo para perguntas para vocês fazerem suas dúvidas ou até mesmo trazerem também qualquer situação que vocês queiram ali compartilhar para que a gente possa ter aqui um espaço seguro para conversar. Mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, entendido qual a relação aí sobre performance, saúde mental e NR1 nas imobiliárias e tragam isso como uma mensagem que pode ser um grande diferencial para o seu bem-estar, da sua equipe e também para a própria performance, para o próprio desenvolvimento aí do time. Então, pessoal, contem comigo, fico aqui à disposição para a gente aproveitar os próximos minutinhos para bater um papo. Legal, Liana, muito bom. Conteúdo dinâmico, né? É o melhor que tem, é rapidinho e passou a mensagem, né? E quem se Boa! interessar mais sobre o assunto pode entrar em contato com a Liana, tenho certeza que ela vai dar todo o suporte. Eu anotei algumas coisas aqui, Liana, que não sei nem se é pergunta, mas você pode comentar. O que eu achei mais legal é esse negócio do multitarefa e multifoco, né? Tem gente que é assim, né? Que não consegue. Até empreendedores, eu vejo amigos empreendedores que querem abrir dois, três negócios ao mesmo tempo e abre um negócio sem ter ainda o outro tá maduro, entendeu? Aí já começa a querer abrir outros negócios, enfim, aí não consegue focar em tudo
e nenhum dos três negócios ou dois negócios que ele abre dá certo, né? Então é muito legal essa questão de multitarefa e multifoco. E o que você trouxe hoje para a gente foram dicas para evitar o pior, que é o burnout, né? Que é da respiração, que é de você estabelecer prioridades. Uma coisa que eu complementaria é essa ideia de que a pessoa acha que a produtividade é ter uma reunião atrás da outra, você não consegue respirar, sabe? Três, quatro, cinco reuniões no dia, você não consegue parar em nenhum momento, almoça na mesa de trabalho. Eu fui assim durante muitos anos, né? De 3 anos para cá, eu acho que eu tive o princípio de burnout. E aí, de 3 anos para cá, eu falei: não, peraí, se eu continuar assim, eu vou ter um troço. Então, eu saí um pouco do operacional, deleguei mais, deleguei mesmo. Eu achava que delegava, mas eu não delegava. Agora, eu deleguei mesmo, saí de grupos, de vários grupos da empresa que eu não tinha que estar participando, mas eu estava lá que não sabia de tudo. Aí, inclusive, foi porque o motivo pelo mudei para Floripa, para poder estar distante mesmo, senão eu não ia conseguir ficar distante, entendeu? Mas muito legal de maneira geral, essas três comentários que me chamaram bastante atenção, né? Ah, muito bom, Edson. Muito obrigada por compartilhar as suas percepções e sua própria experiência também em relação a essa questão, do trabalho, porque hoje, como a gente viu ali nos dados, infelizmente, cada vez mais a gente tem visto essas situações, seja na nossa vida, seja das pessoas ao nosso redor, muitas vezes familiares, amigos também, mas claro, mais visivelmente ainda no ambiente de trabalho. E eu gosto de trazer esses conteúdos de forma muito prática, porque existem ferramentas à nossa mão, que às vezes podem parecer simples no primeiro momento, mas elas fazem total diferença. Se a gente tiver essa percepção de quando a gente está no nosso limite, se a gente tiver essa percepção de respirar fundo, trazer essa sensação para o nosso próprio corpo de que tá tudo bem, de que a gente dá conta, isso vai fazendo diferença e nos ajuda a criar uma rotina realmente mais sustentável a longo prazo, uma rotina mais saudável. Porque no final do dia, todo mundo quer ter bons relacionamentos, quer estar se sentindo feliz, quer ter saúde. Então, como que a gente também consegue proporcionar isso para nós mesmos e para as nossas equipes? E principalmente a gente que está à frente de empresas, né, imobiliárias, a gente também inspira muito pelo exemplo. Então, com certeza, as mudanças que você fez também se refletiram ali na equipe para que tivesse esse espaço para se reorganizar. Isso também é bem importante. Tem que ter calma, calma. Não precisa ter uma reunião atrás da outra, não precisa, sabe? Calma, tem que ter um espaço. Eu até brinco é, como é que eu esqueci agora o termo, mas você tem um tempo para você ficar de bobeira durante o horário de expediente mesmo, né? Eu falo que é ociosidade produtiva. Às vezes é importante você ter um tempo para você, ocioso que seja depois do almoço, enfim, tem que ter um prazo para sua cabeça descansar, senão isso vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma hora eu fiquei quase 30 anos nessa pegada louca, né, de achar que produtividade é trabalhar muito e nem sempre. Agora eu acho, eu me vejo mais produtivo do que antigamente, né? Perfeito. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Bom dia. Eu estou dirigindo aqui, mas é que o Tim falou um negócio aí que me chamou muita atenção e eu quero fazer um comentário. Eu estava olhando agora de manhã um post no Instagram, cara, muito interessante. É o post do Henry Ford, né, que é o fundador da Ford, né, cara que é um visionário, né, como empresário e também no setor automobilístico é o maior de todos, né. Ele falando que o funcionário que recebeu o maior salário dele era um cara que ficava sentado na cadeira, meio que dormindo com um chapéu na cabeça. Aí perguntaram para ele por que que ele é o que ganha mais. Porque eu pago ele para ele pensar. Ele tem as melhores ideias, ele tem os melhores insights e eu aproveito esses insights dele para lançar os produtos, para lançar as novidades da minha empresa. E o cara que não fazia absolutamente nada, ele só pensava. Então, assim, dentro de uma comparação
esdrúxula, você realmente você tem que parar um tempo do seu dia para você concatenar as ideias, para você pensar, para você traçar estratégia, para você. Se você fica naquela espiral do mal de você só resolver, pá, pá, vai para lá, você acaba não fazendo nada. E eu tô num momento na minha vida profissional que eu tô passando por isso, tá? Por motivos diversos, e eu tô numa luta de conseguir tentar organizar isso dessa forma, entendeu? Então, pô, essa palestra não poderia ter sido mais adequada aí para minha necessidade. E queria trazer esse case aí que eu passei para vocês como um exemplo aí de distante da nossa realidade, mas que muito próximo da realidade de todos, né? É basicamente isso. Vou fechar meu vídeo aqui porque tá difícil de dirigir. Eu acabo batendo o carro. Valeu, gente. Um abraço. É multitarefa e multifoco aí, irmão. Cuidado aí para não bater o carro. É, cuidado. Mas, Giovanni, obrigado por compartilhar. E esse ponto que você trouxe e que o Edson também trouxe é super importante, que a gente vivencia tantas coisas no nosso dia a dia que é importante ter um tempo para digerir tudo isso. E muitas vezes o pessoal falava, ai, mas antigamente eu não fazia essas pausas, agora se fala tanto sobre isso. Só que se a gente for pensar na quantidade de informações que a gente absorve hoje, o dia inteiro nós somos abordados, seja por questões da equipe, vendo TV, na internet, no WhatsApp, a notificação. Então, isso sim tem gerado muito mais sobrecarga e é uma boa prática a gente fazer essa higiene mental. Ficar, às vezes, um tempo, por exemplo, offline. Tem muitas pessoas que hoje têm tido dificuldade de dormir. A insônia também é um problema que atinge muito, milhões de pessoas. E os nossos próprios hábitos, muitas vezes, ficar, por exemplo, no celular, é, vendo notificação, vendo muito vídeo, ou até mesmo trabalhando antes de dormir. Com certeza, depois você não vai ter uma qualidade do sono do que se você pausasse um tempo antes, se preparasse. Então, é importante que também, após a palestra aqui, cada um perceba qual que é o seu principal, talvez, desafio hoje e seja o primeiro a escolher para fazer uma mudança. Que também eu dou a dica aqui, não tentem fazer todas as mudanças ao mesmo tempo, porque isso vai ser muito desafiador. Mas tentem pensar quais são as coisas que, se você fizessem pequenas mudanças, já trariam um enorme resultado para o seu dia a dia e realmente tem. Trazido um desafio hoje, tem trazido uma sobrecarga ou uma dor, com certeza esse é o seu ponto ali de partida. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para Liana? Então, Liana, acho que é isso. Muito obrigado novamente pelo seu tempo. Você é uma pessoa muito ocupada, mas abriu esse espaço para a gente. E a Bíblia está à disposição. Depois eu vou te colocar em contato com o nosso RH para a gente conversar sobre uma futura parceria aí, tá bom? Maravilha, tô super à disposição aqui. Inclusive, vou deixar também meus contatos aqui no chat. Depois vocês podem também perguntar para a Letícia, se alguém quiser mais informações, quiser contato comigo, para o Edson também. E eu tô aqui à disposição. Contem comigo tanto para apoiar vocês, apoiar as equipes aí com o Guia da Alma e também com o suporte aí para entender mais sobre a NR1. Tô super à disposição. Obrigado, Beleza. Liana. Obrigado, pessoal. Obrigada, Grande Liana. abraço. Pode Obrigada, até ser. mais. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia aí para todos.